Fala galera, beleza? Quarta-feira, dia 4 de junho, e saiu aí notícia sobre a SAF do Botafogo, né? De que parece, aparentemente, os donos mudaram de mão, né? O Botafogo mudou de mão e os donos que eram o que a gente esperava que seja, não é mais, né? Parece que os donos passaram a ser Galo e, e Felipe Félix, né? Que já está aí, né, na frente, pelo menos nas redes sociais, na frente do Botafogo. Então vamos ver como foi a notícia aí. Aí, SAF do Botafogo, Lucas Franzato fica mais distante e Felipe Félix assume protagonismo. Empresário paranaense que conduziu a negociação e foi o grande entusiasta da compra da SAF do Botafogo, não conduz mais destino do clube. Felipe Félix agora protagoniza o projeto. As últimas notícias, as últimas semanas foram de algumas mudanças significativas na SAF do Botafogo, mais precisamente na empresa que adquiriu 90% das ações do departamento de futebol do clube e que foi criada para esse intuito, a Belo Holding. É que, de acordo com a apuração do GE, Lucas Franzato, um dos empresários que criou a empresa e que comandou a negociação da compra da SAF do Belo com a antiga diretoria alvinegra, não é mais um protagonista do negócio, inclusive com a diminuição considerável de ações dentro da empresa. Ele dá lugar a uma figura já conhecida dos torcedores, o empresário Felipe Félix. Aí, Franzato. A mudança em pouco mais de 3 meses da venda definitiva de 90% do departamento de futebol chama a atenção. Primeiro porque Lucas Franzato era o nome ligado ao futebol na ocasião da negociação que durou quase um ano entre Botafogo e os investidores que quiseram adquirir o departamento de futebol. Segundo, porque foi Franzato que falou em nome dos investidores sobre o projeto e sobre a ideia de investimentos para o Botafogo no contrato que prevê aporte de 15 anos e cerca de 300 milhões ao clube paraibano. Galo como parte do negócio. Uma das primeiras novidades quando a SAF assumiu na prática, antes mesmo da assinatura dos contratos da venda do departamento de futebol por parte do Belo, foi a presença de Alexandre Galo como CEO do clube. Mas, mais do que seu nome, a novidade foi quando o dirigente, em sua primeira entrevista coletiva, assinalou que fazia parte do projeto como sócio. Eu que nem me tocava mais dessa coletiva, né? Também não lembrava que Alexandre Galo aí era sócio do Botafogo, né, galera? Ele disse isso no primeiro encontro com a imprensa e não se furtou em dizer em outras entrevistas que já expressou ele publicamente, fazia parte do business dos negócios, né? Ou seja, o dirigente foi claro em falar que era um investidor do negócio desde a sua apresentação. No entanto, em nenhum momento da negociação entre investidores e Botafogo, pelo menos publicamente, o clube falou de Galo como possível investidor. Por isso a surpresa quando o Galo disse que era um sócio do negócio. Até porque a Belo Holding, empresa criada no fim de adquirir a SAF do Botafogo, havia sido criada pelo empresário Lucas Franzato e Celso Colombo Neto, que por sinal estiveram no estádio Almedão em meio à negociação, em pelo menos um jogo da Série C do ano passado, na reta final do torneio. O capital social da empresa naquela altura, quando foi criada em outubro de 2024, era de apenas R$10 mil. Quando a SAF assumiu na prática e o trabalho no futebol do Belo, duas pessoas surgem. Um imediatamente, Galo, que por sinal assumiu o cargo de CEO do clube, e outro dia depois o empresário mineiro Felipe Félix, que é do ramo de aluguel de motos e celulares. Franzato sai de cena. No início, Franzato seguia como principal nome do projeto futebolista do Novo Botafogo, que começava a sua trajetória no mundo da SAF. Após a entrevista coletiva concedida por Galo, apresentado como novo CEO, Franzato falou com torcedores e com a imprensa na Maravilha do Contorno no dia 4 de fevereiro, explicando rapidamente qual era o projeto e onde queria chegar com o Belo. O empresário paranaense viria ainda a apresentar publicamente no contexto botafoguense em São Paulo, quando o Botafogo encarou a Portuguesa na Copa do Brasil e eliminou o adversário pela primeira fase da Copa do Brasil, né? E em João Pessoa, no estádio Almedão, quando o Belo eliminou o 13 e se classificou para a final do estadual. Naquela ocasião, aliás, foi Franzato que anunciou publicamente, através de entrevista de jornalista e radialista com o clube, que tinha o intuito de fazer uma parceria público-privada com o governo do estado para fazer melhorias ou assumir a administração do estádio Almeidão. Seria uma das últimas proximidades do investidor como protagonista do negócio. Felipe Félix ganha protagonista. Desde o início do negócio, o empresário Felipe Félix teve algum protagonismo. Apesar de não ter feito parte diretamente da negociação da compra de 90% das ações do departamento de futebol do Belo, nem ter criado a Belo Holding, o investidor começou a se colocar nas redes sociais como alguém que fazia parte do negócio. Inicialmente, parte da empresa e da torcida viu o empresário apenas como patrocinador. Sua empresa estampou a maior parte do tempo a marca
sozinha, à frente da camisa oficial do Belo, ou seja, uma de suas empresas foi patrocinadora master do clube por alguns meses. Hoje, a parte da frente da camisa ainda estampa a marca de sua empresa, mas também estampa outras empresas no site de apostas. Tá aí o homem, acho que isso foi no jogo do Flamengo, né? No Maracanã, acho que é isso, né? Jogo do Flamengo aqui, Copa Betano, acho que é jogo do Flamengo, Felipe Félix, né? Bastante presente nas redes sociais, aos poucos, por suas narrativas, foi ficando claro que ele se tratava mais do que um patrocinador, mais de um investidor da Belo, mais de um investidor na Belo Holding. Desde o começo do trabalho da SAF, à frente do clube, Felipe se relacionava com a torcida, com o torcedor, e era grande comunicador do grupo. Ele quase que diariamente aparecia nas redes sociais para falar do clube e se aproximar do torcedor com narrativas que agradavam a torcida. Aos poucos, passou a dar informações oficiais sobre o rumo de Botafogo, às vezes antes até de chamadas do canais oficiais do clube, né? Em outros momentos chegou até a criar discursos que um pouco diferente dos colocados oficialmente por Galo, ou pela comunicação institucional do Galo. Criou uma empatia com grande parte da torcida, mas também fomentou ruídos, né? O caso mais emblemático foi sobre o jogo do Flamengo pela Copa do Brasil. O empresário vendeu o discurso que o time grande não vendia mando de campo nas redes sociais, antes das definições mais claras sobre a logística do jogo, né? Com a dificuldade de ter seus planos atendidos. Sobre a divisão da torcida e os valores de venda do ingresso, o Botafogo acabou por vender um mando de campo para São Luís numa chamada de gala de correção de rota, né? E agora o mais importante, né, galera? O GE fez uma consulta na Receita Federal e constatou, quer dizer, que atualmente a Belo Holding tem apenas 2 sócios, Alexandre Galo e Felipe Félix, não constando mais os nomes de Celso Colombo Neto e Lucas Franzato, criadores da Belo Holding, galera. E atualmente o capital social da Belo Holding é de 4,5 milhões. Apesar de muita coisa ter acontecido nesse esteiro das últimas semanas, nada disso foi publicado pelo Botafogo Futebol Clube, né? Seja pela associação, seja pela atual diretoria da Estrela Vermelha. De todo modo, é importante lembrar que toda essa movimentação no xadrez político e econômico aconteceu dentro da Belo Holding. E a rigor, a empresa não tem que dar satisfação ao clube de pessoas sobre o que acontece internamente dentro dela, né, galera? Então, tá aí, vocês viram, a SAF parece que mudou de nome, de dono, né, galera? Parece que agora os donos são Galo, pelo menos oficialmente na Receita Federal, né? O que aparece é Galo e Felipe Félix, né? Felipe Félix até que é uma figura aí carismática, né? Mas tanto ele como o Galo não pode continuar aí cometendo esses erros infantis, né? De falar uma coisa e fazer outra. E principalmente não pode mentir para a torcida, né? Não pode criar aí mentiras para se proteger ou para tentar proteger até o clube. Tem que falar a verdade sempre. Ou quando não puder falar, fica calado. É melhor calado do que mentindo, né? Então, vamos ver como é que vai ser isso aí. Esses próximos passeios, os primeiros investidores realmente saíram do clube, eles eram até os mais ricos, né? Pelo menos é o que dizem, que eram os mais ricos, né? Mas se ficou mesmo na mão aí de Felipe Félix e de Alexandre Galo, que pelo menos cumpra com os acordos feitos e que administre o Botafogo da forma mais profissional possível, né, galera? A gente, claro, vai sempre querer o melhor para o nosso clube. E a SAF, embora tenha esses problemas, né, de dar pouca informação, de ter, às vezes, um sigilo absoluto, praticamente, é melhor do que a associação com os políticos roubando o Botafogo, né? Então, que fica aí a SAF que melhore essa administração, né? Porque não tem quem aguente mentira e também má administração, né, galera? Vamos ver aí, porque o Botafogo está em crise e precisa melhorar. Então, tem que dar aí também transparência para dar tranquilidade tanto aos jogadores como à torcida e à própria diretoria, né, galera? Então, vamos esperar aí a resposta do Botafogo sobre essa questão, beleza? Então é isso. Fiquem com Deus. Fui.